Dias. Buenos dias, bom dia, gente. Salmo 79, hoje sou eu de novo. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tua presença, Senhor. Venha nos ensinar mais um dia, Pai. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. O Senhor está acima de todas as coisas. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Bom dia, gente. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Marcelinha. Show de glória. Salmo 79. Deixa o Senhor nos ensinar mais da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Show de glória. Deixa eu ajeitar o cabelo. O título aqui na minha Bíblia é O Povo Pede Castigo contra os Inimigos. O povo pede castigo contra os inimigos. Mas será que isso é o melhor pedido que a gente pode fazer a Deus? Bom dia. Com relação aos inimigos? O povo pede castigo contra os inimigos. Salmo de Asaf, que era um adorador. Bom dia. Começa assim, Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Ele está lamentando o que aconteceu com Jerusalém. Mas por que Jerusalém foi invadida? Tia Berna, bom dia. Por que Jerusalém foi invadida? Olha, uma cidade com muros, ela é facilmente invadida quando esses muros têm brechas. Quando você tem um muro sólido, o inimigo tem dificuldade em invadir. Inclusive, Jerusalém era uma cidade muito difícil de ser dominada. Davi conseguiu dominar a cidade de Jerusalém porque o Senhor estava com ele, né? Agora, um muro com brechas é um muro que o inimigo consegue entrar, né? Consegue atirar flechas. Mesmo as brechas pequenas permitem que as flechas passem e atinjam os moradores da cidade cujos muros têm brechas. Versículo 2: Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Nossa, jogaram os cadáveres para fora da cidade. E as aves, que é uma humilhação, né? Você não ser sepultado é, assim, claro sinal de humilhação, né? Deram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. Ó, tanta gente pereceu. Isso são consequências, né, gente? Consequências de escolhas.
e não houve quem lhes desse sepultura. É justamente isso que ele está falando. Foram humilhados, né? Versículo 4. Tornando-nos apróbrio, como se fosse motivo de zombaria, dos nossos vizinhos, e escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Sabe, todos aqueles outros povos que rodearam, que hoje são a Síria, Líbano, né? Então, nos zombaria deles. Até quando, Senhor? Asaf pergunta. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Asaf aí imaginava que Deus estava irado. Arderá como fogo o teu zelo? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama, versículo 6, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Da perspectiva do salmista, ele entendia que Deus estava irado. Quer dizer, se ele entendia que Deus estava irado, de alguma forma ele entendia que eles haviam deixado brechas, por isso que o inimigo adentrou a cidade e fez o que fez. Porque Deus iria se irar porque o seu povo fez algo que era desagradável a Deus, senão Deus não iria se irar. Se ele imaginava que Deus estava irado, é porque no fundo ele sabia que eles haviam cometido pecados, né? Beleza? E aí ele pede para que o Senhor derrame o furor dele sobre as nações de que não conhecem, que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Engraçado isso, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Sabe o que está escrito na palavra assim, que ao que muito é dado, muito será cobrado? Apesar do salmista voltar os olhos e pedir a Deus que Deus derrame a fúria dele sobre aqueles ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, ao que muito é dado será cobrado, deixa claro para a gente de que nós que conhecemos o Senhor é que temos essa atenção, essa cobrança, muito é dado, muito será cobrado. Assim, Deus olha para nós com uma expectativa diferente de quando ele olha para aquele que não o conhece. Bom dia, Yuri, beleza? Glória a Deus. O que eu quero dizer? Nós deveríamos entender que muito recebemos, então nós muito devemos ter atenção às coisas que recebemos, sabe? Nós recebemos muito do Senhor, muito conhecimento, sabedoria do Senhor. Nós não deveríamos desconsiderar essas coisas ou negligenciar essas coisas, né? E o salmista aqui, humanamente falando, fala assim, Deus olha para aqueles que são ímpios, mas aqueles que são ímpios, que não conhecem a verdade, a gente pode usar essa mesma palavra. Pouco será cobrado porque eles não conhecem. Perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, né? Então, na realidade, o furor, Deus está agindo para resgatar o seu povo, para resgatar aqueles que o conhecem. Deus age com o objetivo de nos ensinar, de nos resgatar. Deus está agindo porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso que está escrito? Então,
o que está acontecendo tem o claro objetivo de cooperar para que aqueles que abriram brechas tenham esse entendimento e restaurem o muro. Ah, mas dói. Às vezes dói, mas às vezes é a dor que nos faz retornar, entender que nós pecamos. Ah, mas humilha, porque aqueles que são humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltarem, eles serão rebaixados, porque Deus quer nos resgatar. Quantos entendem? Deus quer nos resgatar. Então, apesar do salmista humanamente falar, derrama o seu furor sobre os inimigos, mas na verdade Deus está derramando experiências, permissões, misericórdia sobre o seu povo através da ação de inimigos. O inimigo às vezes não está nem entendendo, o inimigo está cantando vitória e o povo está sofrendo, mas na realidade Deus está agindo sobre o povo dele. Lude, bom dia. Ah, por que isso está acontecendo, Senhor? Porque o Senhor quer nos ensinar algo. Porque o Senhor quer que a gente aprenda algo, que a gente mude algo, que a gente reconheça algo, que a gente se humilhe. O Senhor não nos quer nos ver humilhado, mas o Senhor quer que a gente reconheça nossos erros, humildemente. Porque essa é a chave de receber perdão. Como a gente leu ali, bom dia, como a gente orou. A oração do Pai Nosso fala isso. Perdoar assim como nós. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Versículo 7. Porque, Salmo 79. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. E Jacó era um nome em hebraico que se refere a enganador, né? Eles devoraram. Bom dia, Valmir. Bem-vindo. Que Deus te abençoe. A gente está lendo Salmo 79. O povo pede castigo contra os inimigos. Mas será que essa é a oração correta? Asaf, que era um adorador do templo, um dos líderes, ele fez um salmo pedindo a Deus, veja, Deus, toda a destruição que eles fizeram, vai lá e desce o seu furor, desce o seu fogo. Será que isso não é parecido com o que aqueles apóstolos fizeram com Jesus e falaram assim, Jesus, eles não nos receberam, o Senhor quer que a gente ore, Salmo 79, que a gente ore ao Senhor para que desça fogo dos céus e os consuma. E aí Jesus falou, não, gente, vocês não entenderam, eu vim aqui para salvar, eu não vim aqui para destruir. Às vezes a gente clama que o Senhor destrua o nosso inimigo, mas na realidade nós deveríamos nos humilhar, buscar em Deus entender quais foram as nossas brechas, nossos erros, sejam em pensamentos, ou em palavras, ou em ações. Porque Jesus, ele falava assim, não são só as ações que são pecado. Ele falava assim, se você olhar a mulher do próximo e a desejar, não existe nada físico aí ainda, está tudo na mente ainda. Você já adulterou. Então, no mundo espiritual, não precisa realizar uma ação. Se você olhar o dinheiro e desejar, se você olhar a corrupção e desejar, você já pecou. Se você olhar o carro do vizinho e desejar, você já pecou. Espiritualmente, o que muito é dado, muito será cobrado. Versículo 8. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias,
pois estamos de sobremodo abatidos. Olha, os pecados dos nossos pais não diretamente nos são cobrados. O meu pai pecou, né? É uma questão dele com a justiça de Deus. Ok. Isso não é diretamente cobrado, porém, existem heranças espirituais, até 4 gerações, bênçãos até 1000 e maldições até 4. Então, meu pai pecou, ele abriu, é como se ele abrisse uma brecha no muro da nossa família, da nossa cidade, da nossa clã. Então, apesar de eu não pagar pelos pecados dele, porém, ele abriu uma brecha que o inimigo pode adentrar. Então, nesse caso, eu devo me colocar na posição de pedir perdão pela minha clã, pela minha família. Quantos entendem isso? A gente deve se posicionar nesse sentido. A gente deve se posicionar nesse sentido. Eu não tenho ainda, meus familiares ainda não são convertidos. Então busque se arrepender, busque perdão do Senhor para a sua clã todos os dias, porque se eles não se converterem, eles ainda podem estar errando todos os dias. Você deve buscar esse perdão do Senhor, esse restaurar da intimidade com o Senhor todos os dias. Você deve buscar esse restaurar de muros, esse fechamento de brecha todos os dias. Amém? Quantos entendem isso? Você pode orar pela sua família e deve. Você pode orar pela sua cidade e deve. Você pode orar pelo seu estado e deve, pela sua nação, pelo mundo inteiro. Temos que entender o sentido de clãs, principalmente esse sentido de clãs, de família. Deus não vê a pessoa individualmente só. Deus vê uma clã. Né? Quando eu falei ontem sobre a responsabilidade do homem sobre a sua família, então existe essa responsabilidade do homem, do sacerdote sobre a família, e existe também essa questão de clã, que pode abrir brechas e trazer heranças espirituais, que a gente deve orar e se arrepender. Mas não foi eu que fiz, mas se arrependa como família e tire a legitimidade do inimigo. Amém? Deus vai se agradar disso. Deus vai se agradar disso. Aí o versículo 9. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso. Aí ele começou Deus não está irado. Deus, assiste-me, ó Deus, e Salvador nosso. Deus é o nosso Salvador, Deus não é o nosso condenador. Eu vim para que tenham vida, não vim para destruí-los. Ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. E foi pela graça mesmo. Foi pelo nome dele, foi por ele. Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Aí ele encontrou a chave. Ele pediu perdão. Ele pediu livramento e conectou com perdoa-nos os pecados. Ele entendeu que tudo veio das nossas escolhas. Por amor ao teu nome. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Esse é o perdão que a gente tem que pedir. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos que nos arrepender e pedir perdão a Deus. E pedir que o Davi pedia que Deus revelasse. Olha para mim, sonda o meu coração e vê se há algo mal. Revela para mim, porque às vezes a gente nem se atenta para algumas faltas, para algumas falhas nossas ou da nossa clã. Amém? Versículo 10. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Aí ele vai para um clamor
se voltando para Deus. O que diriam as nações? Onde está o seu Deus? Deus, tem misericórdia de nós. Além disso, nós somos o teu povo. E como que vai ficar o seu nome, né, se a gente se perder? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Né? Aí ele pensa na vingança. Na realidade, existiu um erro, existiu uma legitimidade, o inimigo invadiu, beleza. Só que o derramamento de sangue tem uma consequência. Então, apesar do inimigo não conhecer todas as leis de Deus, a crueldade, o derramamento de sangue vai ter uma consequência para o inimigo, sim. Né? Isso é um fato. Né? Derramar sangue injustamente, né? Tem uma consequência e o inimigo não pode escapar disso também. Versículo 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Olha, o nosso gemido chega à presença de Deus quando nós nos humilhamos. Ele fez a chave, ele pediu perdão aqui. Quando você faz isso, o Senhor está pronto a nos ouvir. Pronto a ouvir o nosso gemido, consoante a grandeza do teu poder. Por que Deus nos escuta? Por causa do poder dele. Não é porque nós somos bons. Preserva os sentenciados à morte. Ele está pedindo aí misericórdia para que Deus não permita que aqueles que foram sentenciados à morte venham a perecer. Versículo 12. Retribui, Senhor, os nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Essa palavra, vituperaram. Alguma coisa, a gente pode até pesquisar aqui. O vituperaram. Quer ver? Ó? Enquanto a gente vai pesquisando aqui, a gente vai continuar aí. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Oh glória, termina o salmo assim, falando com Deus, mas espera aí, voltando para a realidade que nós somos, nós, quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Vituperaram. Significado: afrontar, insultar. Né? Então, retribui para aqueles que te insultam e tal. Mas ele terminou bem o salmo falando que o papel deles é adorar. E o nosso papel também é engrandecer e adorar o Senhor. E se arrepender não é ficar focado em clamar a Deus por vingança ao inimigo. A vingança é do Senhor. Amém? E aí eu fecho com vocês citando Mateus 18. Vocês podem ler com calma também. Mateus 18, a partir do versículo 21, que eles perguntaram a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? E Jesus respondeu que não eram 7 vezes, mas eram 70 vezes. Até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus respondeu. E aí vem a parábola do credor. E a parábola do credor fala que aquele que devia muito foi perdoado. E quando alguém que o devia, aquele que foi perdoado, foi lhe pedir misericórdia,
ele o condenou. E quando o rei ficou sabendo disso, se enfureceu, se irou e mandou prendê-lo. Então, gente, para nós que conhecemos a palavra, é muito importante essa chave. Se vocês ainda não ouviram falar disso, o que é você estar prisioneiro? O Salmo falava de estar prisioneiro. Prisioneiro, gente, é quando você deixa de perdoar, você deixa de se arrepender. E aí acaba que o Senhor te prende numa determinada situação. Até que você reconheça, até que você se humilhe e se arrependa, quem está te prendendo é o Senhor. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer o melhor para a gente. Ele quer, e o melhor para a gente é estar com acesso à presença de Deus. E a gente só pode ter acesso à presença de Deus quando a gente está santificado nele, quando a gente se arrependeu, quando a gente retornou para Ele. Então Deus é que nos prende. Que isso, irmão? Deus nos prende. Então leia Mateus 18, do versículo 21 até o 35. Você vai compreender, o Senhor vai falar com você. Ele termina assim. O Senhor, sabendo da história que ele não perdoou, e fala assim, ó, versículo 32. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou a verdugos, torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Até aí era uma parábola, mas aí Jesus fecha assim, ó, assim também o meu Pai Celeste vos fará, a mim e a ti, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém, gente? Então, para sair da prisão, temos que exercitar o perdão, o arrependimento, a humildade perante ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Vê em nós se existe algo mal, Papai. Nos mostra, sonda os nossos corações, Pai. Pai, nós nos arrependemos, Pai, pelos erros, Papai, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, Pai, quando contrários a Ti, contrários à Tua verdade, Senhor, contrários ao Teu positivismo, Papai, contrários a reconhecer o Teu poder, a Tua força e o Teu controle sobre todas as coisas, Senhor. Perdoa-nos, Pai, em o nome de Jesus. Perdoa também os nossos familiares, Papai. Perdoa, Papai, a nossa clã, que por vezes pode ter falhado e errado e pecado contra Ti, Senhor. Fecha as nossas brechas, Papai. Fecha as brechas, Papai, da nossa família, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro, Papai, e te agradeço, Papai. Obrigado por esse dia, que seja um dia repleto e cheio da Tua presença, Papai. Em o nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão aqui, Papai, conosco nessa hora, Papai. Derrama do Teu Espírito de entendimento, de sabedoria sobre nós, Papai, em o nome de Jesus. Beleza, gente? Fiquem com Deus aí. Tenham um bom dia na presença do Senhor.